É isso aí. Se você pensar, talvez você esteja como essa figueira, né? Que já tinha folhas, mas cadê os frutos? Os frutos eram para ter vindo antes das folhas. Você está aí bonito com essas folhas, mas e os frutos? Aonde estão eles? Já deviam estar lá, né? Eles deviam ter vindo antes. Ah, mas bispo, a estação não era essa. Gente, se lá já tinha folha, os frutos tinham que ter vindo antes. Mas olha, só tinha folhas aí. Então, algo errado estava. Jesus, que é o Criador de todas as coisas, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, ele é Deus, ele disse, eu e o Pai somos um, ele sabe muito bem das estações, ele conhece muito bem. E se ele amaldiçoou aquela figueira, exatamente ele sabia o motivo pelo qual ele estava ali fazendo uma análise comparativa entre Israel, entre o povo, entre a igreja, entre as pessoas que deveriam ter frutificado, mas cuidam da aparência, cuidam da religião, cuidam da aparência das coisas e, infelizmente, estão desviados de Deus, do propósito de Deus, dos fundamentos de Deus. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cadê? A igreja mais parada, mais morta que eu já vi está no século XXI. Eu, graças a Deus, não nasci nesse século, porque que coisa terrível, gente. Um povo parado, um povo que não ganha almas, um povo que não prospera na obra, um povo que não sai do canto, um povo morto. E aqueles do século passado que deveriam estar fazendo com muita força a pregação do evangelho, que deveriam estar realmente numa indumentária fortalecida, revestidos da armadura de Deus, estão aí apostatando, ensinando coisas erradas ao povo. Eu vejo vários pastores que no século passado, no século XX, eram conhecidos da mídia e que apregoavam um evangelho saudável e hoje estão na contramão, estão aceitando ideologia de gênero, estão aceitando um monte de coisa que se contrapõe à palavra de Deus. Eu estou falando de Romanos 1, estou falando de 2 Coríntios 6, 14 ao 18, estou falando de vários textos da Bíblia que denotam, estou falando de 1 Coríntios 6, 9 e 10, sabe, que denotam o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando de mim mesmo, não, mas o que eu falo da palavra de Deus, porque Jesus disse, olha, não serei eu que vou julgar ninguém, mas sim a minha palavra. Então, no dia do juízo, gente, a Bíblia Sagrada estará aberta lá também, e o livro que conta a história de todo um ser humano que não quis se adequar ao propósito, ao chamado, e que não cumpriu aquilo para o qual foi enviado, estará lá aberto também. Aqueles que se entregaram ao pecado, à luxúria, aqueles que se adornaram com o mundo, e não com Cristo, e não com o sangue do Cordeiro, e não com a presença gloriosa do Espírito Santo. Então, é muito triste ver que pessoas que poderiam estar gerando tantos frutos estão aí cheios de folhas, estão até bonitos no contexto religioso, mas, infelizmente, os resultados de suas vidas espirituais não trazem a ninguém a salvação, não estão realmente ganhando almas, estão aí sentados nas igrejas com suas Bíblias cheias de mofo na mão, porque não leem, porque não conhecem, porque não sabem, porque se soubessem, não fariam isso, não estariam parados, estagnados, reprobos diante do chamamento daquele que é o autor e consumador da nossa vida. Lembre-se disso, ele não pediu, ele deu ordem para você, crente, marchar, para você, crente, evangelizar, para você, crente, ganhar almas. Ele deu ordem e não pediu a você. Você não tem que ficar aí escolhendo o dia nem a hora que vai ganhar almas. Você não tem que ficar aí dizendo para Deus que espere um momento, espere o seu melhor momento, espere quando isso acontecer, espere quando aquilo acontecer, quando você arrumar um emprego, ou quando você se casar, ou quando você se separar, ou quando você isso, ou quando você aquilo, ou quando você tirar um filho, ou quando você o filho seu casar. Gente, tem muita gente postergando o chamado de Deus, achando que Deus, ele é um menino de recados. Infelizmente, esse evangelho falso aí, antropocêntrico, onde Jesus é o centro do homem. Não, o homem é que é o centro de Jesus. Eles mudaram assim. Então, tudo gira em torno do homem e não em torno de Cristo. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo em todos os cantos por aí.